em Mateus capítulo 25, no versículo 14. Todo mundo aqui teve a oportunidade de escutar a palavra de Deus no domingo? O Evangelho? Não foi todo mundo, não? Então eu vou ler. Parábola dos talentos. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e partiu. Imediatamente o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera 1 só, tomou-o e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar conta com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiastes 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu Senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu Senhor. Por fim, chegando que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isto respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei. Pois então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros e, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Essa parábola dos talentos, que vocês já ouviram inúmeras vezes, não é? Dela eu quero comentar 3 pontos para hoje, né? Toda vez que a gente escuta, é para hoje. O patrão é Jesus, com os discípulos, né? Ele distribui os talentos e vem cobrar os frutos dele. Mas aqui tem uma frase, entre tantas coisas para ser discutida, que eu quero começar falando para vocês, que ele fala: aquele que recebeu 1 talento fala assim: assim amedrontado, tive medo. Não existe experiência espiritual cristã sem a consciência de um pai. Quando ele fala que tem medo, nós precisamos de pensar: qual a imagem que eu carrego de Deus? Entre tantas imagens que já foram colocadas para vocês, qual a imagem que você tem dele? É um Deus justiceiro? É um Deus que vai te cobrar tudo? É um Deus da troca? Então, eu paro de fazer isso se o Senhor me der. Não é assim? A gente faz as trocas com Deus, né? A gente faz troca com Ele. É o Deus da recompensa. É essa a imagem que você carrega? A gente tem que ter a ousadia diante de um texto desse, de começar a purificar as imagens de Deus que eu carrego. Porque Jesus veio ao mundo para nos revelar que temos um Pai. Um Pai amoroso, cuidadoso, que nos ama incondicionalmente. Jesus veio nos ensinar como é que se vive sendo humano. O que é ser humano? Jesus nos mostrou. Então, quem é o nosso modelo? Ele. É com Ele que a gente aprendeu. Então, se eu não tiver uma experiência de pai,
Eu não vou dar conta da minha caminhada. Olha o que está escrito em carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 15 está escrito: com efeito não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebeste um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos: Abá, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Isso é para fazer a gente tremer de alegria. Então Jesus veio nos revelar, porque nós, na nossa miséria, na nossa fragilidade, nós nunca ousaríamos chamar Deus de meu Pai, nosso Pai, nunca. Ele que veio colar em nós, Ele que veio atrás de nós, Ele que pegou cada um de nós, carregou no ombro, Ele que nos buscou e não desistiu de nos reencontrar. Cada vez que a gente desistiu dele, sumia, dava um perdido, a gente dava um perdido em Deus, Ele veio nos buscar. Só Ele que pode ter colado em nós. Ele pegou o nosso peso, o peso da nossa miséria, do nosso sofrimento, colou nele para poder nos carregar. Por causa de Jesus nós conseguimos acesso ao Pai. Por causa de Jesus eu posso chamar Deus de Paizinho. Por causa de Jesus. Ele nos ensinou que nós temos um Pai. Então, se nós temos um Pai, nós não precisamos ter medo. Eu não posso ter medo. Eu não posso ter uma relação com o Pai, uma relação de medo, posso? Não, isso não é uma relação filial. Era essa a relação que Jesus tinha com o Pai? Não. Jesus viveu em função do Pai dele, ele fazia tudo para agradar o Pai. Nós vivemos dispersos, né? Como a gente não tem essa relação de intimidade com o Pai, a gente não observa como é que Jesus fazia, a gente se esconde de Deus, quer esconder igual Adão e Eva. A gente se esconde, fala: eu tive medo e me escondi. Não foi assim que Adão falou com ele? Ele falou: onde estás? Ele falou: eu estive, depois que eles cometeram o pecado. Porque o pecado, ele distorce a nossa forma de ver Deus. Distorce. Fala: ele vai te pegar. Ele vai cobrar. Tanto que às vezes as pessoas estão afastadas há tanto tempo de vir à igreja, tanto tempo de fazer uma adoração, há tanto tempo de vir até ele. Fala: mas eu vou lá agora que eu estou precisando, Deus vai me cobrar. Porque a gente acha que o amor de Deus por nós é igual ao nosso amor humano, que a pessoa some, quando ela aparece a gente fala: agora você veio, né, que você está precisando. Deus não. Quando a gente chega e fala: que saudade eu estava de você, que bom que você veio. É isso. Então nós precisamos descobrir essa filiação. Há uma personagem no livro da Clarice Lispector, de um romance, que tem uma oração singela e linda. É uma menina de joelho ao pé da cama, que reza assim: alivia minha alma, me faça sentir que a tua mão segura a minha mão, me ajuda a me amar, para que eu possa aceitar, compreender o amor de Deus por mim. Olha como é que é simples, e é tudo isso. Porque às vezes a nossa caminhada com Deus, o nosso compreender, é apenas pedir a Ele: me dá a mão, Senhor, e se dá a mão para o Pai, e deixar Ele te levar. É uma coisa absolutamente simples, mas é algo absolutamente de entrega, de abandono, de confiança. Porque você só vai dar a mão a alguém que você vai se sentir amparado para ser levado. Essa relação que Jesus quer resgatar. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo de Deus. Está escrito na primeira carta de João: se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. Não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Não há nada que Ele não possa fazer por nós. Então Deus deu para cada um de nós, o primeiro dom que Ele nos deu foi a vida. E aí Ele nos deu riquezas, para que a gente pudesse viver aqui como filho, assim como Jesus ensinou, e viver a beleza de ser um filho de Deus. E Ele deixou algumas riquezas. Eu queria que vocês me contassem de 5 que Ele deixou. Vocês conseguem lembrar? 5 riquezas que Jesus deixou. Primeira delas é o batismo, porque pelo batismo eu me torno filho de Deus. Depois Ele me deu
a crisma, que eu posso confirmar a minha fé. Eu já estou adolescente, estou maior, eu posso afirmar que eu creio, quero conviver e caminhar com Deus. Depois Ele nos deu a oração. Quando Ele nos ensina a rezar, Pai nosso, Pai nosso, toma conta de nós. Olhe por mim agora, me proteja do mal. E é tão interessante que a oração do Pai Nosso, ela é um antídoto da solidão. Eu falo, Pai Nosso. Às vezes, por mais sozinho que você esteja, um momento difícil que você está vivendo, quando você começa a rezar Pai Nosso, você já sabe que não está sozinho. Deus não nos abandona, gente. Mesmo que a gente esteja num momento tão difícil que não perceba, Deus jamais vai nos abandonar. Jamais. Cada um de nós é um filho absolutamente precioso de Deus. Isso vocês têm que guardar. O amor dele, eu repito isso muito para vocês, ele é único, é incondicional e é eterno. É eterno. Deus vai nos amar sempre. Eterno. Então a oração é uma riqueza, porque é uma forma que eu tenho de conversar com o meu Pai. Quantas coisas estão angustiado que eu estou feliz, seja lá que situação aconteça, eu posso ir até Ele e falar, eu vim te contar uma coisa. Eu vim para dividir essa angústia. Eu vim para pedir ao Senhor que alivie meu coração. Eu vim para pedir ao Senhor que alivie o caminho. Está difícil? Eu vim pedir ao Senhor uma luz. Me mostre o que o Senhor enxerga, que eu não vejo nesse caso. Eu vim falando nesse caso, porque eu sempre estou pedindo ajuda nos casos das crianças. Me mostra o que o Senhor vê. Me ajuda a aliviar. Me mostra se eu caso ou não, se esse é o marido certo, se essa é a mulher certa. Me mostra se eu compro ou não isso. Tudo a gente divide com o Pai, porque Ele sabe de tudo. E Ele nunca vai te dar uma opinião errada. Ele nunca vai te julgar no buraco, ao contrário, vai te tirar dele. Ele nunca vai te ensinar alguma coisa que não vai fazer bem ao seu coração. Nunca. Então a oração para mim é uma das coisas que mais, que é o tônico da alma, né? É o que nos alimenta. Deus nos deu a palavra, porque a palavra de Deus nos alimenta, gente. Nos alimenta. Deus Pai fala para Catarina de Siena no livro Diálogo: Catarina, o meu filho disse assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Deus Pai explica para Catarina. Esse livro é um livro doce para a gente ler assim. Ele é pesado, mas ele é denso, mas é um livro lindo, porque é Deus Pai ensinando, e ele é muito delicado para ensinar. Ele é muito didático. Deus Pai é didático para ensinar. E ele fala para Catarina: Catarina, meu filho falou isso porque a alma é incorpórea. Então o pão alimenta o corpo de vocês, mas o que alimenta a alma de vocês é a palavra. É a palavra que é o alimento e a Eucaristia. Então muitas vezes a nossa alma está abatida, eu estou desanimado, eu estou decepcionado, eu estou tudo, não é que eu não quero caminhar, estou entristecido, sem esperança, porque falta o alimento, que é a palavra de Deus. Então Jesus nos deixou a palavra, porque a palavra, já falei com vocês, quando vocês forem escutar a palavra de Deus, vocês chamam o Espírito Santo e falam com Ele: me ajuda a ouvir, para que essa palavra faça vida na minha vida. Essa palavra tem que fortalecer o meu coração, tem que gerar vida, eu tenho que viver essa palavra, para que essa palavra dê frutos, porque senão a Bíblia fica uma coisa do passado. Para ela gerar vida em mim, ela tem que transformar meu coração. Mas quem pode fazer isso é só o Espírito Santo. Aí você pede a Ele: fala, Senhor, me ajuda a ouvir a palavra de Deus como sendo alimento da minha alma, e que quando eu escutar assim, eis que estou convosco todos os dias, eu tomo posse disso e falo: Ele está comigo, então não preciso ter medo de nada. Quando Ele fala: até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados, você é precioso aos meus olhos, a gente se sente amada, cuidada. Então é isso que a gente tem que tomar posse da palavra de Deus, que nos alimenta. Então a oração é algo que eu preciso praticar, porque como é que eu vou conversar com meu pai? Então fica aqui esse filho que não conversa com o pai, não vê o pai tem um ano. Tem que encontrar com ele todo dia, e de preferência muitas vezes, porque quantas vezes a gente tem alguma dúvida, alguma coisa que você quer decidir, você fala: vou perguntar para o meu pai, vou perguntar para o meu pai, vou ver o que meu pai acha. Jesus conversava continuamente com o Pai, e até a gente aprender que Deus habita em nós, né, gente? Que nós somos templos de Deus,
que, como diz Teresa de Ávila, há um castelo dentro de nós, há uma morada, há um lugar secreto que o Rei habita, onde eu possa conversar com Ele, mesmo que eu esteja no meio da multidão, eu posso voltar para dentro de mim e falar: Pai, o que o Senhor acha? Me ilumina. Nem toda hora eu tenho uma capela na minha frente, mas aqui dentro Ele habita, por mais misterioso que isso seja, mas Deus habita. Por isso que as pessoas em coma não estão em estado vegetativo. Essa é a minha briga. Quando o povo fala, fulano está vegetando, tá não. Existe um mistério que Deus ali habita. Deus habita, eu posso não saber explicar, mas está ali. Toda vida é preciosa para Deus, mesmo que eu não entenda. Fala, mas esse não produz nada, mas é real. Então eu preciso pensar nisso. Ele nos deu batismo, a crisma, a oração, a palavra. E mesmo com tudo isso, a gente erra. Peca, Ele nos deu a confissão. Confissão, gente, é o único tribunal, como diz o Padre Pio, que eu entro, assumo, sou culpado e saio inocentado. A gente precisa aprender a não ter medo de ir lá. O demônio é assim, o pecado ele é sedutor no início, ele é doce e amarga no fim. E ele te seduz para pecar e depois te põe medo para confessar. Você fala, eu vou lá contar isso, vou não, vai sim. Quem está ali é Jesus. Tem que ir lá falar as coisas. É assim. Ele é terrível, ele fica vigiando a gente. Fala, vou enrolar esse povo. A gente não pode deixar ser enrolado por ele, não. Né? Então prestem atenção nessas coisas, né? Quantas coisas eu já falei de riqueza que Deus deu? Batismo, a crisma, a palavra, a oração, perdão e a maior riqueza que a igreja tem, Eucaristia, que é Jesus vivo. Ali que lindeza, Jesus vivo, que está ali, que a gente pode ir lá falar, Jesus, vim te contar um negócio, só nós podemos falar isso com Ele. E aí Ele sabe, você pode pegar do fim, sabe aquele negócio? Ele sabe. O que o senhor acha? Você não contou nada e Ele sabe tudo. Isso é espetacular, eu não preciso explicar nada com detalhe, porque Ele já sabe. Aliás, Ele falou, quando vocês forem rezar, não multiplica as palavras não, porque o Pai já sabe o que vocês vão falar, antes que vocês abram a boca. É dessa relação que eu estou falando com vocês, porque nós não precisamos ter medo de Deus, mas Ele deu essas coisas todas para que na sua vida, isso trabalhe em você e você dê fruto. Esse é o dom, esse é o talento, que pelo fato de você ser filho, pelo fato de você saber rezar, pelo fato de você saber escutar a palavra, pelo fato de você pedir perdão no caminho que a gente erra, volta, e de se alimentar dele, você vai dar frutos no mundo, e vai revelar o amor a Deus e ao irmão. Porque qual é o fruto que nós temos que dar? Qual é o talento que tem que multiplicar na nossa vida? É do amor. É isso que nós temos que aprender, gente. Aprender a amar não é uma brincadeira. Já falei isso mais de uma vez aqui. Amar aquele que te ama é fácil. A dureza é aprender a amar o inimigo. Fazer bem é o que te faz mal. Então, enquanto a gente não aprender isso na caminhada, nós não aprendemos nada do amor, ó que luta. Não é fácil. Mas como é que eu consigo isso? Sozinha? Não, por quê? O que Jesus falou em João 15? Porque sem mim, nada. Então não adianta eu achar que eu sozinha vou dar conta de falar, agora eu vou melhorar do ponto de vista espiritual. Você não dá um passo. Eu dependo da graça de Deus. Então eu tenho que pedir Ele a graça. Senhor, arranca dentro de mim, ao que vocês comungarem, fala com Ele, arranca aquilo que não condiz com o fato de ser filho do Altíssimo. Tira da minha vida, tira pela raiz, Senhor, aquele comportamento que não vos pertence. Me tira, me cura, me mostra aquilo que está errado, me converte. Eu quero não mais pecar, não quero te magoar, não quero fazer nada errado. Então me ajuda na caminhada, porque o Senhor falou, sem mim nada. Então eu preciso da graça. E como a gente é tão analfabeto espiritual, que a gente não sabe nem pedir, a gente precisa que o Espírito Santo reze em nós, que o Espírito Santo revele para nós quem somos, e o que nós estamos fazendo de errado, que a gente não enxerga, se Deus não mostrar. Então tudo a gente depende de Deus, mas uma coisa depende de nós, eu tenho que querer. Se eu não falar isso para Jesus, Ele é tão doce, mas Ele é tão doce, que Ele vê o erro, mas Ele não vai interferir, se eu não falar com Ele, só toma uma atitude nisso para mim, que eu não estou sendo capaz.
Deus é doce demais, gente, não tem condição uma coisa dessa não. Porque essa questão da liberdade, né? Ele nos respeita. Você está ali no pecado firme, ele fala, eu estou de olho. Para quê? Para te proteger. Estou aqui, te acompanhando. Enquanto você falar com ele, dá licença que eu vou fazer sozinho. Ele fala, sim senhora, estou te acompanhando. Pode ir para lá. Ele fala, não vou não. Vou ficar. Por quê? Porque eu te amo. Então eu vou andar do seu lado. Até a hora que você fala com ele, senhor me ajuda, ele fala, está esperando essa hora. Te pega. Aí ele te agarra no pescoço e gruda no você e fala, não vou te perder. É encantador o nosso Deus. Mas ele anda ali colado. Então a gente não precisa ter medo. Mas fala com ele, Senhor, com esses dons que o Senhor me deu, que eu nem estou sabendo que eu tenho, me ajuda na minha vida espiritual a te testemunhar pelo mundo, por onde eu passar. Ser luz, eu não sou luz não, mas me ajuda a abrir a brecha para que a sua luz ilumine a vida do meu irmão. Me ajuda a ter, ser uma seta, pode ser torta, enferrujada, importante, mas que mostra ele, que é o perfeito, não é olhar para mim, é para ele. Isso é uma coisa espetacular, é disso que Deus espera. Bem, esse é um ponto. A segunda coisa, o que foi que Jesus condenou nesse homem? Ele falou, servo mau e preguiçoso. Então o pecado que Jesus aqui condena é o da preguiça. É um dos 7 pecados capitais, né? Existe um livro que se chama Os 7 Pecados Capitais, já mostrei aqui para vocês, que vale a pena vocês lerem, porque inclusive contra as filhas de cada pecado, né, gente? A gente tem que ter conhecimento deles, porque você tem que estar esperto, né? E a preguiça espiritual. Então quando a gente fala em preguiça espiritual, a gente pensa assim, preguiça espiritual é só a imagem que passa na cabeça da gente, aquela pessoa deitada num sofá bem largo, confortável, ligado numa televisão, numa tela grande de preferência, comendo um tanto de coisa, que qualquer coisa que você chama, falar, nem vão rezar, fala, vai demorar, mas demora muito. Vou rezar o terço, é quanto tempo? Mas no TikTok morre 9 horas, não viu? É assim. Vão olhar, nem. É assim? É. Mas existe uma outra coisa, né, gente? Porque o demônio, ele te enrola. E se a gente bobear, ele enrola bem. Tem 2 outras formas do pecado da preguiça. Porque uma das filhas da preguiça é o desleixo que a gente tem com as coisas de Deus, com a oração, com a vida espiritual. Já nem falo só do cristão que vem à missa domingo e o resto da semana, de segunda a sábado, é dissociado de Deus. Então no domingo eu venho assistir a missa, pronto, cumpri a obrigação. Sair da igreja, já nada pertence a Deus mais. Deus é só da porta para dentro. Deus não faz parte da minha vida. E isso está 90% dos cristãos atualmente, né? A situação não é boa não. Então não cumpri minha etapa, eu fui à missa, só isso. E o que Jesus falou? Sei não. Qual foi o evangelho de hoje? Menino, o que foi mesmo? Não consigo lembrar. Lembra uma palavra, porque não está, né? Não está aqui. Então existem 2 outras formas do pecado da preguiça. Um é aquilo que te faz se induzir, assim, que, noma, fulano trabalha demais, gente. Trabalha tanto que transpira sangue. Não sobra tempo para rezar, coitado, porque ela transpira muito. Isso é um rolo na sua vida, cuidado. Cuidado. Porque eu já escutei isso demais. Filó, mas você trabalha demais, não precisa rezar não, Deus está vendo. Ele está vendo que eu estou caindo no buraco, se eu não ficar esperta. Isso mesmo. Já escutei isso quantas vezes? Filó, é meia-noite, você vai começar a rezar, porque aí eu vou rezar para mim, né? Meu marido fala, mas vai rezar agora? Não, agora tem que acabar a minha parte. Tem que ter uma conversa no particular. Então agora é a minha parte. Mas você está cansado, Deus viu o seu cansaço, eu sei que Ele viu. Mas quando eu não rezo, quem perde? É claro, você acha que Deus perde o que com isso? Nada, eu que perco. E aí a nossa alma vai, sabe quando você vai, hoje não, estou com preguiça, hoje não, estou cansada, hoje não, tive isso, hoje não, de repente você não resta um ano. Isso é o pecado, que você vai deixando Deus de lado, porque afinal de contas, você é uma pessoa tão importante, tão ocupada, uma agenda pior do que a do Papa, é uma coisa fenomenal, tanta coisa, tanta ocupação, que Deus, não tem espaço. Está vendo como é que a coisa é sutil? É coisa sutil. Como da mesma forma aquela figura que só vive no esporte,
Nada contra o esporte, tem que fazer esporte. Mas aquela figura viciada no esporte, que ela tem que fazer tanto tempo de tudo do esporte, que na verdade, somente aquele desocupado, que não é ocupado com o esporte 24 horas, tem tempo de sentar numa igreja. A vida precisa de uma palavra que se chama equilíbrio. Tem que ter tempo para tudo. E o Senhor do tempo é Jesus. E Jesus fala naquele livro em Cinieso: eu sou o Senhor do tempo, e o meu dia tem mais do que 24 horas. Experimenta isso. É espetacular. Viver isso com Ele é simplesmente espetacular. E tudo que vocês fizerem opção por Jesus, se Ele nunca vai tirar nada de vocês, Ele vai acrescentar. É espetacular. Não tem palavras. Porque essa experiência de Deus como Pai, essa experiência ela tem que ser vivida. Não tem jeito de ensinar para vocês, a não ser você pegar na mão dele, deixar ele pegar na sua mão e falar: vamos. Vocês têm que experimentar. Deus, ele tem que ser sentido, vivido, tocado. Jesus veio nos dizer que Deus pode ser saboreado. Provai e vede, provai e vede o quanto o Senhor é bom. Provai. É para degustar Deus. Essa experiência tem que ser única, você tem que experimentar. Você tem que passar por esse momento de experimentar o que significa eu ter um pai e poder dizer a ele: pai, me ajuda, pai, me dá colo, pai, eu estou com medo, pai, eu preciso fazer isso, esse desejo está no meu coração, é seu ou é meu? Se for do Senhor, que se cumpra. Se não for do Senhor, tira de mim. É simples, é uma conversa simples, clara, franca, porque já sabe tudo que eu vou falar, não precisa nem enrolar. É disso que eu estou falando. Religião é algo para ser vivido. Deus é real, é concreto, não é uma ilusão que está aqui, não. Essa parábola dos talentos é dita para mim hoje, que nós recebemos milhões de talentos, que nós estamos fazendo com a nossa vida. Como é que eu revelo que eu sou cristã? Como é que eu revelo que eu sou filha do Altíssimo, se na minha vida está igual de um pagão, está igual do mundo? Porque nós temos 3 guerras na vida, né, gente? Vocês sabem? A gente briga com o mundo, porque nós somos filhos de Deus, estamos inseridos no mundo, mas não pertencemos aqui. Nós somos estrangeiros. A nossa casa é o céu. Nós estamos aqui de passagem. Então nós não temos que ter cuidado com a sedução do mundo que quer nos enrolar. Mas nós somos filhos de Deus. A gente participa de todo mundo, mas temos os nossos critérios de filhos do Altíssimo. É o mundo. O demônio está de olho em nós, que, como diz São Pedro, ele nos ronda preparando um bote na jugular. Isso é Pedro falando. E a terceira é a carne. Submeter, fazer com que o Espírito submeta a carne, é uma guerra. Por isso que Jesus fala: o reino de Deus virá a vocês com muita luta. É muita guerra. Eu falo com Jesus: Jesus, aqui é muito pó e pouco Espírito. Faça ser muito Espírito e pouco pó. É uma luta, mas à medida que você vai tomando consciência e fala: não, eu estou pegado nessa bobagem, como diz Jesus, essas bagatelas de vocês, ele fala com a Gabriele: pode ir brincando, Gabriele, com esses brinquedinhos de vocês, essas bagatelas, porque isso lá fará qual diferença, Gabriele? Você vai levar o quê? Nada, Senhor. Então cuidado. Pensem nessas coisas, pensem nisso. Pensem que cada vida de cada um de nós tem um propósito. Deus criou cada um com amor infinito, convidou a gente à vida, e cada um de vocês tem um plano, tem um papel único no projeto de salvação. Cada uma aqui tem um projeto único. Aquilo que você não fizer, a hora que o pai se chegar lá, vai falar: está vendo isso aqui? Era para você. Eu te dei essa missão. Então eu falo com ele: Jesus, não me deixa passar ao largo da vida verdadeira, mas me põe para fazer aquilo que o Senhor mandou, porque é bom. Eu tenho certeza que tudo que o Senhor tem para nós é o melhor. Não me deixe ser seduzido pelo mundo na vanglória, na ilusão do poder, na ilusão de tanta coisa que o mundo coloca, que não leva para lugar nenhum. Tudo cai, tudo passa, tudo acaba. Somente Deus permanece. Então o objetivo de quando eu estou colocando essas coisas para vocês é para despertar vocês, é para deixar vocês atentos, porque, como diz São Tomás de Aquino, o mal, para chegar perto de nós, ele chega sempre revestido do bem, senão ele não chegaria, a gente falaria: bu. E a última coisa que eu quero falar com vocês foi da primeira carta de domingo do Evangelho, da primeira leitura, que foi do livro dos Provérbios, e que fala sobre a mulher.
e fala que quem pode encontrar uma mulher de valor, né? Que ela vale muito mais do que pérolas. Então eu queria que todos os homens aqui me desculpem, me permitam. Eu queria falar com vocês que existe uma coisa que a mulher precisa, é descobrir o talento de ser mulher. Não é brincadeira ser mulher, mas é algo espetacular. Quando Deus viu que o homem estava só, Ele criou para o homem uma mulher. E a mulher, ela é algo inexplicável. A mulher, ela dá conta de controlar tudo de uma forma que todo mundo fica chocado. Uma mulher está fazendo quimioterapia, ela cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa, está no salto. A mulher, você entra numa casa, você sabe a casa que tem uma mulher. A mulher é capaz de ser calma quando o marido é bravo, ela é capaz de acalmar os filhos, ela é capaz de pôr os filhos na linha, ela é capaz de ser aquela mãe chata, que eu sinto uma falta absurda, porque quando você olha uma pessoa de muito sucesso, você pode ter certeza que atrás dela teve uma mãe chata, senão ela não teria dado gente. Que a mãe que para salvar um filho, ela mata o mundo, ela é uma leoa quando precisa ser, ela é capaz de sacrifícios extraordinários por causa do amor. Ela é capaz de perder o corpo, ela é capaz de mudar inteira pelo amor. Ela é capaz de coisas, de passar uma noite em claro e no dia seguinte estar rindo, por causa do amor. A capacidade de doação de uma mulher é algo fenomenal. Desde quando Deus criou a primeira mulher, Eva, a mãe de todos os viventes, até quando Ele criou Maria, que é a mulher perfeita, cheia de graça, que cada um de nós tem uma centelha dela. Então, redescobrir o valor de você como mulher, pedir a Deus que você se descubra, que quando Ele te colocou o dom de ser mulher, é algo maravilhoso, é uma missão não só de gerar, mas a missão da mulher, ela vai muito além, e a mulher tem um papel invisível que ninguém vê dentro de uma casa. A mulher é capaz de coisas que ninguém percebe que ela fez, e ela ainda tem a sabedoria de deixar o marido pensar aquele que foi capaz de pensar em tudo e organizar tudo. Estou falando mentira, estou não? Né? Então, essa capacidade de cuidar, do cuidado que a mulher tem, que ela exerce nessa questão dela, mesmo aquela mulher que não gerou filhos, ela é capaz de gerar filhos de uma outra forma, no cuidado, no amor, no zelo. A capacidade da mulher é algo que só podia ser de Deus. Então eu queria colocar isso para vocês, assim, para que vocês lembrassem disso. Não é muito mais que disputar questões com o homem, não é isso. Esse talento que Deus deu para a mulher é algo sobrenatural. Tanto que a mulher, quando ela gera, isso é provado na ciência, o cérebro da mulher, ele é trabalhado na área da sensibilidade. E por isso a mulher tem uma sensibilidade completamente diferente quando ela vira mãe. E eu nunca vi uma mãe errar. É a única pessoa que quando você nem entrou em casa, você vai abrir a porta da casa, só que você põe a chave, ela fala, o que aconteceu? Eu falo, eu nem cheguei, mas ela sabe. Mãe é aquela que olha para o filho e fala, tem um trem errado, não sei o que é, não, mas tem um negócio esquisito, e dificilmente o pai percebe. Mas a mãe, ninguém engana uma mãe. Por isso que os olhos de uma mãe é os que mais se parecem com os olhos de Deus, não é capaz de esquecer. Então eu queria lembrar a vocês que Nossa Senhora, mesmo que ela tenha sido imaculada, cheia de graça, a mãe de Deus, teve tudo, foi o sacrário vivo, foi tudo que foi. Ela, antes de tudo isso, quando ela esteve aos pés da cruz, Jesus chamou ela de um nome, qual foi? Mulher. Então, antes de qualquer coisa, ela é mulher. Que Nossa Senhora nos ajude a desenvolver o talento de ser mulher. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé, gente? Pai nosso que estais no céu, santificado. Vamos sentar. Nesse último domingo, a igreja celebrou a exaltação da Santa Cruz. Tenho certeza que vocês participaram de
das missas, escutaram homilias belíssimas. Mas eu sempre tenho uma preocupação quando eu venho aqui, quando eu rezo por nós, é que tudo que a igreja celebra, quando eu falo exaltação da Santa Cruz, eu preciso entender por que isto e o que isso vai mudar para mim hoje. Se a palavra de Deus, ela não entrar no nosso ouvido, não encontrar um campo no nosso coração, não mudar a minha história, a minha vida, ela não me transformou, ela não me converteu, então não teve sentido nenhum. Então eu não sei como é que vocês receberam essa palavra, eu não sei se vocês conseguiram compreender, e se fizeram de tudo que vocês escutaram, alguma coisa para a vida de vocês hoje. Quando vocês olham para a cruz, é preciso pensar que a morte dele gerou o que para você? O quê? Mas é vida com V maiúsculo. Não é subsistência, é vida. Então, se isso foi a ação dele para poder gerar vida em nós, o que nós estamos fazendo com tudo isso? Então, eu fiquei pensando muito e trouxe para vocês a meditação que Deus Pai faz com Catarina de Siena. Então, ele fala assim com ela: Catarina, o plano era assim. Eu formei vocês todos, isso é 1377. Nós estamos em 2025. Eu formei vocês todos do mesmo material. É o mesmo. Eu fiz vocês. Porque eu criei vocês para viverem comigo eternamente e gozarem e fazer parte do sumo bem e da bondade que eu sou. É só isso que ele é, bondade e amor. Eu queria que vocês participassem disso e vivessem comigo. Aí houve o pecado de Adão. E o pecado de Adão, ele cancelou tudo isso. O pecado de Adão, a desobediência, fez com que entrasse no mundo todo mal, todo pecado, toda morte e sofrimento. Então, todo tipo de mal, Deus Pai fala que a gente passou a ser, quantas coisas foram batendo em nós por causa dessa atitude. Então ele ficou pensando, como é que ele ia refazer a gente? Como é que ele ia nos recriar? Então ele falou, ele fala, Catarina, a estrada para voltar para casa com o pecado de Adão foi quebrada, foi interrompida e o paraíso foi fechado. Ninguém mais voltaria para casa. Então eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer para vocês voltarem para casa? Então eu fiz uma ponte. E a ponte é a cruz eterna, que ele fundou aqui na terra e vai direto até o céu. Isso é extraordinário. E ele fala, que hora que essa ponte foi elevada? Você sabe? Que hora que essa ponte foi elevada? Ela fala, essa ponte foi possível porque eu fiz a união da natureza humana com a divina. A união hipostática. Através de Maria, Jesus passa a ter a nossa carne, então é o humano com o divino. Então Deus Pai faz Jesus para que ele venha nos redimir. Quando que essa cruz é elevada? Quando que essa ponte se levanta? Pensam nisso? O que Jesus falou? Ele falava assim, quando eu for elevado, eu atrairei todos para mim. Então no momento que ele foi, imagina, Jesus foi crucificado deitado, ok? Quando eles levantaram Jesus,
Naquele momento, aquela ponte se fez. Isso é uma coisa louca. E Deus Pai fala assim: Catarina, qual foi a única coisa que manteve Jesus preso na cruz? Nada podia mantê-lo preso, ok? É Deus e homem. Qual foi a única coisa que manteve ele preso na cruz? O que vocês acham que manteve ele preso? O amor por nós. Somente por amor ele não desceu da cruz. Ele foi até o fim por amor. Então nós temos que olhar para a cruz e falar: como eu sou amado, como eu sou amada. Então a cruz para nós é um objeto de devoção e de adoração, porque foi por essa cruz que nós fomos redimidos. Foi por essa cruz que ele nos buscou. Então Deus Pai fala que ele monta essa cruz para que a gente... Ele fala: o que adianta eu fazer uma ponte para vocês voltarem para casa, se vocês não vão subir na ponte e fazer dela esse caminho para vocês atravessarem? Tá certo? O que adianta saber que tem um caminho se eu não ando por ele? Ok? Então ele fala que a ponte tem 3 níveis, são 3 degraus. Um é os pés dele. O nível dos pés de Jesus é o nível do amor. Por quê? Eu não ando, não são os pés que fazem com que o corpo ande? Sim. Mas é o amor que faz, o amor ao Pai e o amor a cada um de vocês, é que faz que a nossa alma caminhe. Então, tem um nível ao nível dos pés, ao nível do coração e ao nível dos lábios. São 3 níveis de amor, que um dia a gente conversa sobre isso, que eu já até falei sobre isso. São 3 níveis, e ele fala que dá o nível dos pés para que a gente possa subir. Aqui, quando a gente chega ao nível dos pés de Jesus, a gente começa a descobrir o amor a Deus, o amor ao irmão. Nós nascemos para aprender a amar a Deus e aos irmãos. E ao nível, com esse a gente chega até, e a gente começa a aprender o desapego, a tirar os vícios, para depois caminhar ali em cima nas virtudes e lá em cima gozar da paz. Deus Pai fala assim: Catarina, eu tinha que fazer essa ponte de um material. O material humano não daria condição de manter essa ponte. Então eu tive que colocar pedras no corpo de Jesus. Eu fiz do corpo de Jesus uma ponte. E essas pedras que foram amalgamadas com o sangue dele, para que vocês possam caminhar, são as virtudes. Então isso é uma coisa que a gente precisa entender. Para a gente caminhar sobre essa ponte, eu preciso cultivar em mim as virtudes. Que a virtude é aquela forma da gente de querer fazer somente o bem. Né? Vocês vão estudar isso, quiserem estudar no livro do Catecismo, está lá as virtudes teologais: a fé, a caridade, fé, a esperança e amor, e a prudência, a justiça. Aprender a viver tudo isso. Isso a gente vai conseguir administrar isso, aprender essas coisas. De cada vício que a gente vence o vício com uma virtude. Cada vício a gente vence com virtude. Então, a forma natural da gente querer fazer somente o bem. São Paulo não falava isso, ele falava: eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que eu não quero. Por causa da guerra que existe entre nós. Porque apesar de Deus ter nos libertado, ficou em nós a cicatriz, né? Igual a cicatriz quando você opera, que é uma tendência da gente para o mal, né? Então, por isso que é uma guerra que a gente vive até conseguir viver de verdade tudo que Jesus viveu. Então, Deus Pai fala assim: Catarina, todos os homens chegarão diante dessa ponte, que é Jesus. E você tem 2 caminhos para escolher. Tem o caminho dele, que nós vamos caminhar, mas tem o caminho de baixo, que é o caminho do pecado. Então ele fala: apesar de eu ter feito uma ponte, os homens preferem a correnteza. Ele fala: cuidado com o rio do pecado. Essa ponte te ajuda a atravessar por sobre o pecado e você não peca. Mas cuidado, porque é uma ilusão.
é um caminho que não tem pedra, é um caminho feito de água, então não tem sustentação. Todo mundo que anda pelo rio do pecado, ele fala, vai se afogar, vai afundar. Ele fala, isso são as enganações do mundo, de onde você acha, das ilusões, dos falsos amores, da ilusão do ter, do poder. Que ilusão, ele fala, isso escapa de você, isso escapa. Vocês gostariam de reter isso e viver nisso, mas não tem jeito, porque isso vai passar. Mas só que vocês não entendem que vocês também estão passando, que vocês caminham para a morte. Então, quem caminha sob a cruz, é uma opção, ele fala. E quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala, é verdade, é real, porque Jesus está unido a mim, eu sou a suma verdade. Então se vocês entrarem por esse caminho, vocês vão encontrar comigo? Irão encontrar. E não precisam ter medo de caminhar por esse caminho. Ele diz, esse caminho eu protejo, eu guardo. E Deus Pai fala de um jeito muito bonitinho, ele fala, eu pavimentei essa estrada para vocês, vocês vão andar sobre as virtudes. Porque vocês imaginam, o que se fala de Jesus? Que tudo que ele fez o bem, ele fez bem em todas as coisas, e ele passou fazendo o bem por onde ele andou. Hoje era a cura do filho, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Então por onde ele passou, ele fez o bem. Nós temos que pensar em nós, como é que a gente está caminhando, sendo filhos do Altíssimo. Ele diz, eu pavimentei, e eu fiz para vocês um telhado para que vocês não molhem. Olha a delicadeza, essas palavras que ele usa. Para o telhado, para não ter justiça divina, porque se vocês andarem sobre, vocês não precisam ter medo da justiça. Esse telhado chama-se misericórdia. E nesse caminho, bonitinho demais, ele fala, eu fiz uma dispensa para vocês, só uma coisa bonitinha, porque dispensa a gente guarda o quê? Alimento. A comida, qual que é a comida? A Eucaristia. Olha que coisa encantadora. Então vocês andem nesse caminho das virtudes, porque vocês terão sob proteção a minha misericórdia, e no meio do caminho vocês se alimentam para que vocês não se enfraqueçam, senão vocês não têm força. Deus Pai fala assim, Catarina, o pecado de Adão era um pecado mortal, então vocês não dariam conta de fazer a reparação disso. Então Jesus foi como médico que chegou diante de alguém doente, envenenado, e puxou ele mesmo o próprio veneno e salvou a pessoa. Então Jesus fez o papel, ele compara, da ama seca. Lembra das amas secas? Papel da ama seca, que toma o remédio para o menino, o remédio que é amargo, porque a criança não vai dar conta do remédio, porque a criança é fraca e a ama seca é grande, forte. Então como a criança é fraquinha, pequena, não dá conta, a ama seca toma o remédio por ele, pela criança. Fala, Jesus tomou por vocês o remédio amargo, que vocês não dariam conta. Qual é o remédio amargo? A cruz. Porque vocês são crianças enfraquecidas pelo pecado. Olha o cuidado dele. Vocês são crianças enfraquecidas pelo pecado. Quando temos João 15, Deus Pai fala assim, Jesus fala, eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Então Deus Pai fala, eu sou o verdadeiro agricultor, eu coloquei no meio da humanidade a verdadeira vinha, a videira verdadeira eu plantei. Quem é a verdadeira videira? Jesus, vocês não podem ter dúvida disso. Ele é a verdadeira videira, e ele fala, e coloquei vocês todos enxertados nele, para que tudo que vocês, porque sem ele nós não temos a vida de graça, e da graça divina, e nós não conseguimos caminhar, o nosso ramo fica seco e será cortado. Então ele fala assim, eu dei para cada um de vocês uma vinha, para que vocês possam trabalhar. Qual é a vinha que ele deu para cada um de nós? Qual é? Nunca pensaram nisso, né? Nunca, a gente também ninguém contou para nós, né? Só Deus Pai que contou. A verdadeira vinha, ele fala, eu dei para cada um de vocês a vinha é a nossa alma, porque é ela que nós vamos ter que entregar para ele, para que vocês possam trabalhar nela. Compreende? Jesus fala para uma outra mística, vocês ficam muito tranquilos porque vocês não veem a alma de vocês.
e a alma que nós vamos levar? E ele disse: vocês trabalham aqui a alma, quando vocês chegarem até mim, nada mais pode ser feito, nem de bom, nem de ruim. Eu tenho que falar essas coisas para vocês, para que vocês despertem. Porque a sensação que eu tenho é que a gente caminha de olhos fechados, sem muita responsabilidade com a nossa vida, que ela é eterna. Nós não podemos, eu vivo falando isso com vocês, ser cristão domingueiro. Nós temos que levar a nossa vida espiritual a sério, porque é real. Não estou falando de uma história de carochinha, estou falando para vocês que é o que vai acontecer com cada um de nós. Nós teremos um dia um encontro, Deus Pai fala: ninguém escapará de mim, todos se apresentarão a mim. Não falo isso para que vocês temam, falo isso para que vocês acordem, para que vocês despertem e falam: ganhei uma vida, ganhei uma vinha, e eu estou fazendo o quê? Estou esperando que dia para começar a trabalhar na minha vida? Que dia eu estou pensando em cuidar da minha vinha? Que a minha vinha tem que dar o quê? Isso, se não der fruto, ele vai? Porque o ramo seco não serve para nada. E se você der muito fruto, ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê se você der muito fruto? Ele vai cortar de novo, ele vai podar para que você dê mais fruto. Nós estamos aqui a caminho, nós estamos aqui para crescer espiritualmente. Não existe parque de estacionamento espiritual. Acho que eu já falei isso umas 10 vezes mais ou menos. Não precisa achar que nós estamos bons na caminhada, não, que nós nem começamos. É preciso levar a nossa vida a sério. Então é lindo quando ele fala: eu deixei para vocês um alimento. Todos aqueles que caminharem, que Jesus falou que eu sou o caminho, sim, eu sou a verdade, e todo mundo que caminha com ele jamais terá fome. Por quê? Porque ele é o próprio alimento que nos sustenta. Isso é uma coisa extraordinária. Como é que um próprio Deus que veio até aqui continua nos alimentando, gente? Todos os dias a gente se alimenta do próprio Deus. Ele é o nosso próprio sustento. Isso é uma coisa extraordinária que a gente não valoriza. A gente ser alimentado por Ele. Então, se a gente não recebe esse alimento, a gente enfraquece e o pecado toma conta de nós e nos rouba de Deus. Temos que ter medo do pecado, temos que ter medo de magoar a Deus, de ofendê-lo. Não podemos fazer isso. Temos que levar a sério essas coisas, porque essa é a nossa vida. Ele fala: vocês não têm capacidade de entender, de imaginar, nem ouvido para ouvir, nem olhos para ver o que eu deixei preparado para vocês. É extraordinário. Nós não temos capacidade de imaginar o que está aguardando cada um de nós, o que Ele já preparou para te receber. Já falei para vocês mais de uma vez, nós temos um Pai que nos espera. Como é que nós vamos chegar lá e falar: nunca ouvi falar nisso? Eu ia falar: Filó falou. Filó falou, tudo que eu falei lá para Catarina, ela falou. A mensagem de Jesus foi dita. Ele fala, depois de 40 dias que Jesus ressuscitou, Ele veio para mim, e aí nós mandamos o Espírito Santo, com o meu poder, com a sabedoria do Filho e com o amor do Espírito, para fazer vocês lembrarem. Como é que os discípulos contaram essa mensagem? Vivendo neles, vivendo essa mensagem. Está aí, os padres do deserto, os grandes padres da igreja, os confessores, esse pessoal foram igual luzeiros colocados na igreja. Está aí a luz, está aí. Ele fala: eu dei o conhecimento para todos vocês. E ele fala: não perca a grande veste que eu dei para vocês. Qual é? Essas frases é dele, não é minha não. Não percam a grande veste que eu entreguei para cada um de vocês. Qual é? A veste da fé. A veste da fé. Isso que eu estou falando com vocês é real. Deus nosso Pai nos buscou. Ele fala: quem que abriu o paraíso de volta? O sangue de Jesus. Foi a chave que abriu. Então, está vendo por que a gente exalta a Santa Cruz? Por causa do sangue dele derramado. Abriu a porta do paraíso. E o bom ladrão foi rápido, né? Ganhou o paraíso rapidinho. Nós estamos aqui nessa luta, tentando entender o que o Pai falou. Então o convite é: faça a opção pelo caminho certo.
Não vá pelo caminho que está embaixo. Deus Pai fala, por que Jesus falou que Ele trairia? Porque o que atrai vocês é o amor. Então Jesus mostrou todo o amor que Ele tinha ali, para atrair vocês, para caminhar, fazer a opção, entre por essa porta que é Jesus, caminhe com Ele, vocês nunca terão fome. Mesmo que a gente caminhe sobre os sentidos obscurecidos e não sabemos para onde estamos indo, não tem jeito, Ele sabe, Ele é a luz. Mas que eu falo com esse Jesus, eu não sei para onde é que o Senhor está me levando, mas confio. Então essa é uma opção de todos os dias da nossa vida. É para a gente levar a sério e falar: Jesus, eu quero viver o que o Senhor deixou aqui. Eu quero levar a minha vida espiritual com seriedade. Da mesma forma como você investe na sua vida afetiva, sua vida profissional, na sua vida familiar, nós temos que investir na nossa vida espiritual. E isso implica em missa. Se eu pudesse colocar vocês na igreja para assistir missa todos os dias. Todos os dias. Deveríamos comungar todos os dias, e estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo de não comungar todos os dias. Estamos perdendo a graça das graças, que é encontrar com Ele todos os dias. Ser transformado por Ele e permitir que a sua vida seja exatamente aquilo que Ele sonhou. Isso é extraordinário. A gente fica prendendo Deus no nosso ateliê, tão pequenininho, nosso sonho tão pequenininho. Deus tem algo extraordinário para fazer através de você, e você fica reduzindo a sua vidinha num tão pouco. Reze todos os dias. É preciso rezar todos os dias, independente da missa. É preciso confessar todos os meses. É preciso levar a vida espiritual a sério, porque não sabemos o dia, a hora, nem que ele chega, nem que eu sou chamado. Não podemos ser pego de surpresa. Já imaginou que susto? Falar: como é que é mesmo? Já cheguei? Vou para onde? Como é que é a minha situação aqui? É sério. Isso não é uma brincadeira. Esse encontro vai existir. Para mim isso vai ser extraordinário, de poder olhar para Ele e falar: vocês vão poder viver comigo eternamente. Nós não temos dimensão disso, porque o mundo aqui ainda nos seduz muito, e a gente tem muito apego material, apego a tantas coisas, e a gente se prende achando que a vida é aqui. Não é aqui. Estamos aqui, mas não pertencemos aqui. Então nós passamos por tudo que temos que passar aqui, sabendo que o nosso olhar está onde? Lá no meu Pai. Então vocês descobriram que vocês têm uma vinha para trabalhar. Então vocês têm na mão de vocês a capacidade de saber discernir o que é certo e o que é errado. Tem dúvida? Procura a palavra, procura o padre. Mas levem a vida de vocês a sério, que a vinha de cada um de nós tem que dar muito fruto, porque é pela nossa vida que nós damos testemunho para as pessoas acreditarem no Deus que nos sustenta. É a nossa vida que tem que revelar aquilo que eu creio, não são as minhas palavras. Ele é o agricultor. Ele deu a cada um de nós uma vinha. Nós não vamos poder falar que não recebemos, nem não estava sabendo disso. Se a gente não sabia, ficamos sabendo. Eu dei a cada um de vocês a vinha. Eu dei as luzes necessárias. É só vocês quebrarem o egoísmo, diz Ele. Essa palavra é dele, para que vocês aprendam a amar. Então, é uma proposta? É. Deus Pai fez de Jesus, quando Ele conviveu aqui, Ele já era o caminho. Quando Ele foi, a ponte permanece. Essa ponte nem nada destruirá, Ele fala. Nada poderá destruir essa ponte, porque ela foi feita, ela foi toda amalgamada com o sangue dele. Ninguém pode destruir essa ponte. Então, é uma proposta. Diante dele, de Jesus, e diante desses dois caminhos, não faça opção pelo caminho debaixo da ponte, porque ela vai nos levar para a morte. Vamos fazer opção desse Deus que morreu por amor, que veio nos buscar para dar a vida. Eu fico tão impressionada com isso, quando eu paro e penso, falo: o Senhor morreu para me dar a vida, e uma vida que é eterna, uma vida com todas as letras maiúsculas, uma vida que eu não tenho dimensão do que me aguarda eternamente. Não tenham medo de fazer opção por Deus, e que a opção de vocês, que o caminhar de vocês possa ser testemunho para quantos Deus colocar no caminho de vocês, para que vocês possam lembrar essas pessoas do amor e da misericórdia de um Deus que é real, que se preocupa conosco, que nos busca, que está atento a cada um de nós por amor.
De um Deus tão extraordinário, ele fala: eu fiz com que Jesus ficasse, porque vocês não dariam conta. E de um Deus que está ali, ó, está ali. Tem algo mais extraordinário do que seu coração estiver tumultuado, sem paz, aflito, agoniado, é porque você não rezou. Vem aqui e conversa com ele. E as pessoas falam: mas conversa como? Como a gente conversa com um amigo. Fala: eu estou triste por causa de tal coisa. Sabe aquele problema? Eu queria que o senhor resolvesse para mim. O senhor me ajuda nisso? Sabe tal problema? Sabe tal situação? Fala tudo com ele, de amigo para amigo. Ele permite isso. Você sairá daqui igual uma pluma. Porque ficou com quem o problema? Com ele. Ele vai resolver? Você tem dúvida disso? Nenhuma. Nenhuma. É indecente. Eu falo com ele, Jesus. É simplesmente, é uma coisa enlouquecedora. Vai lá e conversa com ele, para ver se deixa de resolver alguma coisa. Você não vai dar uma solução para cada coisa. E a gente vive às vezes infeliz, entristecida, com insônia, adoecida, arrastando pela vida, sem alegria de ser filho do Altíssimo, de alguém, de um Deus que morreu para nos salvar, porque não achamos o caminho mais curto que é ali, ó. Falei para vocês há uns dias atrás: quando entrarem na igreja e ver uma luz acesa, lembra que alguém que está vivo te espera. Ele te espera. Vai lá, fala com ele: eu vim cá te ver, eu vim cá chorar, eu vim cá contar para o Senhor que esse negócio está me oprimindo, não sei para que lado que eu vou. Ele fala: deixa comigo, que eu te dou o caminho. Fala: mas ele vai falar comigo? Vai. Não vai falar igual eu estou falando, mas ele vai fazer com que as coisas cheguem até você. O amor de Deus nos constrange. Um dia nós vamos ver isso, nós vamos nos envergonhar disso. Hoje eu só queria fazer com que vocês lembrassem e pensassem, cada vez que vocês vissem a cruz, que vocês pensassem: essa é a ponte para me voltar para casa. Não adianta ter a ponte se a gente não tem coragem de andar sobre ela. Façam a opção na vida de vocês por ser de Deus, por pedir a Deus a graça de sermos discípulos, imitadores do Senhor. Nós vamos escorregar muitas vezes. Vamos cair da ponte? Não. Não vamos. Deus dará. Assim como a despensa tem a comida, tem também o Tribunal da Misericórdia, para que a gente possa lá pedir perdão e começar de novo. Deus cuidou de cada detalhe para que a gente não se perdesse. Que o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós possa nos levantar a cada dia, possa nos alegrar a cada dia. Fala: por causa desse amor eu terei direito a uma vida que é eterna. Por causa desse amor eu verei todos aqueles que eu amo. Por causa desse amor a morte não terá a última palavra. Por causa desse amor eu entendo que a nossa vida não é feita para a dor, mas para o amor, e que toda dor vai passar, que toda situação difícil será vencida, porque Ele já venceu por nós. Que a gente possa ter gratidão no nosso coração, que a gente possa adorá-lo e falar: obrigado, Senhor. Cada vez que vocês olharem a cruz, fala com Ele: obrigado por me amar tanto, eu esse verme que não serve para nada, mas obrigado por me amar, por cuidar de mim e por me desejar eternamente contigo. Eternamente. Que nada nesse mundo possa te seduzir, ao contrário. Que cada vez que você for tentado, e a tentação sempre será linda, doce, sempre que ela vier brilhando para você, linda e doce, olhe para ela e fala: aquilo que está preparado para mim é tão mais, só isso que você tem para me dar é tão pouco. O que tem para mim é tão mais, que eu não vou me perder, só por isso é muito pouco. Que Deus conceda a nós essa graça da constância, da perseverança, da fortaleza, que é uma virtude, a fortaleza, que a gente não se abata por nenhum problema, sabendo que onde que a gente segura? Nas tempestades da vida, é nele, porque é o único que não vai falhar com vocês, o único que não irá decepcionar vocês, o único que vai te conduzir, te colocar no colo, te curar e falar: vem que eu te ajudo a caminhar. Que Deus e Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, nossa mãe, que conhece a nossa miséria, né? Conhece a nossa dificuldade,
Que ela interceda por nós junto a Jesus, sempre. Interceda nessa noite e peça a Ele as graças espirituais que a gente precisa, as virtudes que nos são necessárias para combater os nossos vícios, para que a gente possa caminhar com firmeza por essa estrada maravilhosa que o Pai fez para cada um de nós. Que Ele ainda pôs um telhado para que a gente não possa molhar, ainda deixou uma despensa para que a gente possa ser alimentado. Não pode existir alguém mais delicado, mais doce, mais cuidadoso que o nosso Pai. Que a gente possa responder não como um filho ingrato, adotivo ingrato, mas como um filho que tem gratidão no coração e diga a Ele: obrigado por ter me criado entre tantas opções, o Senhor me quis, e que o Senhor ainda nos mantém vivo, e o Senhor ainda nos quer eternamente, para um dia a gente poder, você imagina quanta coisa poderemos fazer juntos diante de um Pai. Que Deus permita a gente viver tudo isso, que Nossa Senhora, nossa Mãe, que já está lá, interceda por todos nós. Ave Maria, cheia de graça.